Vou gravar, tá, turma? Porque se alguém às vezes quiser assistir depois que não pôde assistir hoje, eu posso disponibilizar. Ou se quiser reassistir, aí eu vou fazer a gravação. Mas podem falar, ficar à vontade, fazer perguntas. E quem quiser também mandar no chat, eu vou estar lendo aqui e eu vou respondendo, tá bom? Então a gente vai falar sobre funções de transferência para esse filtro passa-baixa, né? Então, a gente vai falar sobre o que são funções de transferência e aplicar essa parte do filtro passa-baixa, né? Falando também sobre o que são esses filtros. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, né? O que é a função de transferência? A gente até estava trabalhando com ela, mesmo sem saber. Então, quando a gente fez a parte lá do diagrama de blocos, nós tínhamos aquele bloco, né? E dentro daquele bloco, nós tínhamos aquele GS, H1 de S, e nós tínhamos uma entrada e uma saída. Aquele nosso G de S, H de S é a nossa função de transferência, né? Que nós vamos ter a nossa relação saída por entrada, que vai ser igual a esse nosso bloquinho, essa equação que nós temos dentro do nosso bloquinho, né? Então, se a gente tem essa que a gente trabalhou bastante quando a gente fez a redução dos diagramas de blocos, né? Então, nós tínhamos lá uma entrada, por exemplo, R de S e uma saída C de S. E nós tínhamos um bloquinho, dentro do bloquinho, né, uma função ali, G de S. Para a gente fazer essa função de transferência, seria nossa saída, C de S ali, que é o que vai sair do nosso sistema. Então, é um valor que está saindo do nosso sistema, que vai ter determinado comportamento para o nosso sistema, e uma entrada, né? Então, no nosso caso, seria o nosso R de S. Então, como ficaria? Nosso C de S dividido pelo nosso R de S, que ia ser igual ao que está dentro do nosso bloquinho, que é o G de S. Mas o que é esse S, né, que a gente usa nessa função de transferência? Esse S é como se fosse a função temporal. Então, vocês lembram que a gente sempre trabalha funções de tempo. Velocidade, a gente leva em consideração o nosso tempo. A parte da aceleração, a gente também leva em consideração o nosso tempo. E aí, quando a gente fala uma função em relação ao tempo, nós temos entre parênteses ali o tzinho. Então, a gente tem esse tzinho quando é em relação ao tempo. Só que quando é a função de transferência, nós usamos esse S, né? E para que é isso? Essa é uma diferença que a gente faz da nossa relação entre a saída e a nossa entrada. Então, por isso que em vez de a gente usar essa função temporal, nós utilizamos essa função de transferência, nessa função de S. E também nós conseguimos com ela aplicar outros princípios, né, outras leis matemáticas que a gente não conseguiria aplicar se a gente estivesse trabalhando com uma função temporal. Então, por isso, um jeito de ficar fácil de relacionar é que você tira aqui a sua função que você tem em relação ao tempo. Então, se você tem lá V de velocidade, nem em relação ao seu tempo. Então, a sua velocidade vai estar variando de acordo com o seu tempo. No caso da função de transferência, em vez de ter um T ali, a gente tem o nosso S. Então, aquela função varia em relação àquele nosso S, né? E a gente faz isso para poder trabalhar de forma a ver a parte de oscilações, a gente fala, né, que a gente faz uma modelagem diferente. Então, por isso, em vez de trabalhar ali no tempo, a gente vai trabalhar uma modelagem diferente. E aí depois, tem toda uma parte que a gente vê como que é o comportamento, mas aí vamos por parte. Então, a primeira coisa a saber é que a gente vai tirar de um domínio, no caso seria o tempo, e a gente vai colocar nesse outro domínio a função de transferência. Mas, basicamente, ela é a relação entrada-saída do sistema. Então, a função de transferência vai ser a razão, ou seja, essa divisão entre a saída e a entrada. Então, o meu bloquinho tem uma entrada e uma saída, a minha função de transferência vai ser a saída sobre a entrada, que é o que vai ali dentro do nosso bloquinho. Aqui nós temos, por que a gente faz a aplicação, né, desses filtros, né? Por que a gente fala dessa parte dos filtros? Porque os filtros, eles têm esse comportamento de uma função de transferência. Ou seja, né, a gente tem ali, ó, um sinal de entrada, passa pelo nosso filtro e nós temos um sinal de saída, né? Então, os filtros, eles são responsáveis, né, por trabalhar com determinada faixa de frequência. Então, eles podem, dependendo de cada filtro, né? Ter o passa alta, passa baixa, rejeita faixa. Vocês já viram sobre filtros? Já? Sim? Não? Das matérias anteriores?
Eu vi nesse slide aí só, professor. Sério? Sério. Ah, ah, tá. Eu achei que vocês já tinham visto antes, por isso que eu não tinha dado muita base. Desculpa. Então tá, vamos lá então. Então, esse, quando a gente fala dessa parte de filtros, os filtros eles servem para fazer essa parte de trabalhar em determinada frequência, né? Então você vai jogar um determinado sinal e o filtro ele vai trabalhar com uma determinada frequência, dependendo do tipo de componente que tem dentro que você projeta nesse filtro, tem os cálculos, né, para você fazer essa projeção, como que eles são arranjados, né? Se é o resistor na frente, capacitor na frente, se é com capacitor ou indutor. Então tem vários tipos de filtros, né? Esse que eu falei, o passa faixa, que vai passar determinada faixa de frequência, rejeita a faixa, que vai rejeitar algumas e passa, ele vai passar algumas faixas e rejeitar algumas. Mas isso aí tudo tem que fazer projeto, fazer cálculo. Tem o passa alta, que vão passar frequências acima daquela estipulada, e o passa baixa, que vão passar só frequências baixas, né? E as outras frequências, elas vão ser atenuadas, né? Então, elas não vão ser utilizadas. Então, aqui nós temos temos essa explicação, né, que eu falei para vocês, que a função desse filtro vai ser selecionar ou rejeitar uma ou várias faixas de frequência de um determinado sinal elétrico, né? Então, a gente vai jogar esse sinal elétrico e o filtro ele vai fazer essa função de passar ou não determinada faixa de frequência. Mas então, por que a gente associa ele com a nossa função de transferência? Porque olha a carinha dele aqui, ó. Nós temos um sinal de entrada, que seria ali nosso sinal elétrico, passou por esse filtro e a gente vai ter uma saída diferente dessa nossa entrada, né? Então, teve um processo aqui nessa parte do nosso filtro. Então, esse nosso filtro aqui, a nossa função que nós vamos ter dentro desse nosso filtro, ela vai ser como a nossa função de transferência, né? Então, a gente vai ter esse sinal de saída sobre o nosso sinal de entrada, que vai ser o que vai estar resultando, né? Então, a gente vai ter uma determinada equação aqui nesse filtro que vai estar alterando o nosso sinal de saída. Então, por isso que quando a gente faz o estudo de funções de transferência, uma das primeiras que a gente estuda é a parte dos filtros, né? Porque ele tem uma cara que dá para a gente trabalhar, né? Então, porque tem uma entrada, uma saída e uma equação dentro desse nosso bloquinho. Nós vamos trabalhar filtros passivos, né? Então, ou seja, eles têm componentes passivos, que são resistores, capacitores ou indutores. Se fossem filtros ativos, eles teriam amplificadores operacionais, seriam projetos diferentes. Mas nós vamos trabalhar com os passivos, que só tem esses três tipos de componentes, tá? E o nosso filtro, ele vai ter um determinado ganho, né? Então, o que entrou, e aí vai passar esse nosso ganho, que seria... Lembra quando a gente falava do diagrama de blocos lá, que a gente tinha aquele nosso G? Então, em alguns lugares, eles podem significar o nosso ganho, né? Então, o nosso ganho vai ser a nossa saída sobre a nossa entrada. Então, outra coisa que a gente, nos filtros, por isso que a gente trabalha, filtros com função de transferência. Porque quando a gente vai fazer um projeto de um filtro, por exemplo, a gente tem essa parte do ganho, que vai ser a saída sobre a entrada. Então, outra coisa que a gente liga com a nossa função de transferência. Faixa de passagem, né? Então, são as frequências que não vão ser atenuadas pelos filtros, que são as que vão passar, né? Vão ser utilizadas, e as de rejeição, as que vão ser atenuadas, né? Então, são aquelas faixas que, se a gente tiver uma saída que vai para um outro componente, esse outro componente não vai sentir essa determinada frequência, né? Porque elas vão ter sido atenuadas. Aí, para fazer essa atenuação, né, entra a parte dos capacitores, dos indutores, dependendo do que você quer fazer, né, de qual tipo de filtro você quer fazer. Mas vamos lá, então. Então, a gente viu que um filtro ele vai deixar passar ou não determinada frequência. A cara dele é parecida com o do diagrama de blocos que a gente viu, né? A gente pode representar no diagrama de blocos. Temos a entrada, temos saída e temos uma determinada função ali no nosso bloco.
O nosso filtro passivo, passa-baixa, né? Lembrando, ele é passivo porque ele vai ter esses componentes que são passivos, né? Resistor, capacitor, indutor. Quando a gente vai fazer um filtro passivo passa-baixa, uma das formas é utilizar esse aqui ó, da imagem, né? A gente tem um resistor e nós temos um capacitor, né? E esses passa-baixas, eles vão permitir a passagem apenas de sinais de baixa frequência e vão reduzir a intensidade dos outros sinais que têm uma frequência mais alta. Ou seja, né, eles são feitos, o projeto, para passar só faixas baixas de frequência. Se a gente tiver uma faixa maior, ele vai fazer a atenuação desse sinal, né? Então, quem que tem essa responsabilidade é esse nosso capacitor aqui, né? Que ele vai ter essa função de reduzir essa nossa frequência. E os nossos circuitos de filtro passa-baixa vão ser compostos, né, por um resistor e um capacitor, que eles estão aqui em série. O sinal de saída vai ser o que fica em paralelo com o nosso capacitor. Né? A nossa entrada vai estar entrando aqui na entrada do resistor e na saída do nosso capacitor, mas o nosso sinal de saída vai ser a tensão que nós vamos ler aqui, né, no nosso capacitor. Relembrando aqui uma parte, relembrando, né, o que a gente falou sobre a parte do ganho, né, então quando a gente viu ali nos slides anteriores, que quando nós vamos fazer o projeto do filtro, nós temos que ver qual que é esse ganho do nosso filtro, e o nosso ganho vai ser o resultado da nossa tensão, da divisão da tensão da nossa saída, com a tensão da nossa entrada. Então, por isso que nós conseguimos também colocar essa parte do nosso filtro junto com a nossa função de transferência. Porque nós vimos, né, a nossa função de transferência é basicamente a relação de uma saída com uma entrada. Então, no nosso filtro, nós temos esse ganho, né, que vai determinar essa parte da nossa frequência, e como nós temos no nosso filtro já esse nosso ganho, né, que é a saída pela entrada, a gente consegue relacionar e descobrir qual que vai ser a nossa função de transferência para esse nosso filtro passa-baixa, que tem um resistor e um capacitor. Mas como nós vimos, né, esse filtro ele vai ter o nosso resistor e o nosso capacitor. Se a gente vai fazer ali, se a gente vai utilizar essa corrente né, alternada, né, que a gente vai ter essas frequências para essas correntes alternadas, nós temos que também fazer a análise da parte da impedância. Então, vocês viram na matéria lá, não sei se é nesse nome ainda, se mudou, mas era acionamentos eletroeletrônicos, que vocês têm a parte de corrente alternada, de como que é o comportamento de capacitor na corrente alternada, de como é o comportamento do indutor. Vocês se lembram? Ih, ninguém lembra. Mais ou menos, professora. Vamos dar uma revisadinha, então. Ó, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a vida de vocês. Quando nós temos uma corrente alternada, ela é diferente de uma corrente contínua, né? Quando a gente tem uma corrente contínua, apenas o resistor ele vai ele vai influenciar na nossa parte da nossa corrente. Então, até na lei de Ohm que a gente usa lá, né? A gente faz tensão, é a resistência vezes a nossa corrente. Quando a gente vai incluir, né, capacitor indutor na nossa corrente alternada, a gente não faz o uso, não ter uma expressão específica para eles. Porque o comportamento dele ele não vai ter uma determinada resistência. Ele tem uma determinada resistência, mas não influencia assim, no nosso sistema que a gente vai levar em conta. Mas quando a gente fala na parte de corrente alternada, cada um desses componentes eles reagem de uma determinada forma, né? Então, a gente tem até a parte ali que a gente fala sobre as impedâncias, ou também a gente pode, a impedância, né, que vai ser como que é o comportamento da nossa resistência, da nossa capacitância e da nossa indutância, né? E nós temos as reatâncias, que é o cálculo de cada uma. Então, nós temos a reatância indutiva, que é o valor, né, que esse indutor vai ter de resistência diante de uma corrente alternada. Nós temos a nossa reatância capacitiva, que é
a resistência que o nosso capacitor vai ter em determinada corrente, e nós temos a nossa reatância resistiva, né, que é a resistência do nosso resistor mesmo, que aí continua igual quando a gente tem corrente contínua. Mas aqui nós conseguimos ver nesse gráfico o comportamento dessa resistência, tanto para a resistência quanto a reatância indutiva, quanto a reatância capacitiva, né? Então, aqui do lado nós temos no eixo vertical, né? Nós temos aqui as nossas indutâncias, nossas reatâncias, e no nosso eixo horizontal nós temos a frequência, né? Então, nós vemos que cada tipo de componente ele vai ter um determinado comportamento dependendo da frequência, né? Do nosso sinal. Para a resistência, não vai mudar nada, mesmo a gente mudando a frequência ali do nosso sinal, né? Então, o que é essa parte da frequência, né, que a gente tem? A gente muda a frequência conforme a gente vai mudando o nosso sinal, né? Então, quando a gente muda a amplitude do nosso sinal, quando a gente muda a parte do período do nosso sinal, nós mudamos a nossa frequência desse nosso sinal. Se a nossa frequência, quanto maior for essa frequência, para a nossa resistência, ela não vai ter variação nenhuma. Então, nossa resistência, ela não sofre nenhuma variação conforme a nossa frequência. Entretanto, quando a gente tem um indutor, a gente consegue observar aqui, ó. Quando nós temos um indutor, quanto maior a frequência, então, quanto maior a frequência, maior vai ser a nossa reatância indutiva. Enquanto no capacitor, o comportamento dele vai ser diferente. Então, quanto maior for essa frequência, menor vai ser essa reatância. Então, o que é essa reatância? É a resistência que ele tem em determinada corrente alternada. E vocês se lembram como que a gente calcula? Como que a gente calcula essa parte de frequência? Em hertz, professor? O comprimento da onda. Isso, né? Hertz é a parte. Peraí, a frequência ela vai ser 1 sobre o nosso período, né? Esse nosso período está em segundos, e o período é quanto tempo demora para a gente completar um ciclo completo. Então, fazendo uma revisão lá sobre corrente alternada, né? A nossa corrente alternada, ela tem a cara de uma senoide, né? Então, vamos dizer assim, de uma forma bem feia, uma cobrinha, assim. Então, a gente tem o ciclo positivo, o ciclo negativo, e fica se repetir. Para a gente dizer que a gente completou um ciclo completo, quanto tempo demora para a gente ter um sinal senoidal completo? Né? Então, a gente tem ali a parte positiva junto com a parte negativa, né? A gente formar esse ciclo. Esse tempo que demora é o nosso período em segundos mesmo. Né? Então, demorou 1 segundo para mim completar meu ciclo, demorou 20 segundos para mim completar meu ciclo. Então, esse é o período que demora para mim completar cada ciclo. E a frequência, a quantidade de vezes, né, que esse nosso ciclo ele vai ficar se repetindo para esse sinal, que vai ser 1 sobre esse nosso período. Então, essa é que a gente faz essa parte da nossa frequência. Então, se a gente colocar, por exemplo, em valores, né? Vamos supor ali que a gente tem um sinal de uma corrente alternada que ela demora 5 segundos para a gente completar esse ciclo. A nossa frequência seria de 0,2. Então, é uma frequência mais baixa. Então, nossa frequência seria, deixa eu ver, para colocar numa escala mais fácil. Espera aí. Deixa eu pensar. Eu devia ter colocado aqui com valores, mas tudo bem. Vamos supor que aqui é de 0 a 10, essa nossa frequência aqui em hertz. De 0 a 10. Só para a gente supor. Aí, vamos supor, então, que a gente tem 0,1 segundo que demora para um ciclo meu completar. Então, eu vou fazer 1 sobre 0,1. Então, demoraria 10, seria 10 Hz da nossa frequência. Então, se eu tenho aqui de 0 a 10, meu capacitor, ele vai ter
a resistência dele ele não vai ser tão alta para essa frequência. Se eu pôr aqui de 0 a 10, vamos supor que aqui tem um 10. Então, o meu capacitor não vai ter tanta resistência. O meu resistor é igual, já o meu indutor, ele tem mais resistência para essa frequência. Agora, vamos supor que o nosso sinal, ele tem um tempo menor, né? Então, esse nosso sinal, ele completa mais rápido esse ciclo. Não sei se vocês, se não conseguir entender muito bem, eu rebobino, tá, gente? Só dá um oi aí. Aí, vamos supor que esse nosso sinal, ele tem um período menor ainda. Então, esse nosso sinal, ele é mais rápido. Seria de 0,01 segundos. A minha frequência, ela vai aumentar. Então, se eu estou fazendo a divisão por um número mais baixo, né, vai aumentar. Só que se eu tiver... Se o meu ciclo demorasse 1 segundo, eu fizer 1 dividido por 1, eu vou ter... Ih, o Ed saiu. Eu vou ter, por exemplo, 1 segundo, né? Então, o nosso período, ele determina quanto que vai ser a nossa frequência. Então, quando a gente olha esse nosso sinal da nossa corrente alternada, eu olho lá, vejo quanto tempo demora para essa senoide ficar completando, né? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aí, completou lá, positivo e negativo, deu um ciclo. Olha esse período, vejo quanto tempo, faço 1 sobre a minha frequência. Quanto maior valor eu tiver, né, quanto mais tempo demorar para esse meu sinal ele completar um ciclo completo, menor vai ser a minha frequência. Quanto mais rápido esse meu sinal nele completar um ciclo completo, maior vai ser a minha frequência. Então, isso aqui é só uma revisão mesmo dessa parte de frequência, período, corrente alternada. Mas é importante vocês saberem essa parte aqui do comportamento, tá? O comportamento de cada componente diante de uma corrente alternada. Então, cada componente ele vai se comportar de uma forma. Relembrando, reatância capacitiva, ou seja, a resistência que esse capacitor vai ter. Quanto maior a frequência, ou seja, quanto esse sinal ele for mais rápido para ele completar esses ciclos, vai ser uma resistência menor, né? Uma reatância capacitiva menor. Já se esse meu sinal ele completa rápido os meus ciclos, ele vai ter uma frequência alta, a minha reatância indutiva também será, a minha reatância indutiva também será alta, ou seja, essa resistência que o meu indutor vai ter, ele vai ser alta. Tanto essa reatância indutiva quanto essa reatância capacitiva, elas são medidas em ohms, porque elas são a resistência que esses nossos componentes, eles apresentam, tá bom? Deu para dar uma revisadinha ou ficou mais confuso? Fale aí comigo, vocês estão muito quietos. Eu estou preocupada. Vocês falem comigo. Mais ou menos. Mais ou menos, Pierre? Tá muito confuso? Sim. Sim. Boa noite, professora. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Tudo bem. Então tá, turma, deixa eu ver. Eu vou falar de um jeito mais. Ah, já sei, gente. Vou fazer assim, ó. Pera aí. Vamos aproveitar e vamos fazer a revisão. Deixa eu abrir aqui rapidinho uma aula de acionamentos eletroeletrônicos e a gente já faz a revisão aqui para não ficar com dúvidas. Só um minutinho que eu já vou abrir aqui.
Peraí que deu uma travada agora. Aqui, turma. Vamos lá, ó, uma revisão de corrente alternada, para a gente entender como que é o comportamento de cada componente, dependendo, né, da nossa frequência. Então, aqui a gente tem um exemplo de um sinal de uma corrente alternada. Nossa corrente alternada, ela se comporta como uma senoide, né? Então, como que a gente... Deixa eu ver aqui mais para frente. Ela se comporta com uma função seno, tanto que vocês devem ter visto, né, visto anteriormente. Deixa eu ver, não tem aqui na parte da função. Mas depois eu mostro para vocês, então. Então, o que é essa função seno, né? A gente tem aqui como se a gente tivesse uma circunferência com um raio 1, e a gente pega essa circunferência e a gente vai ver, a gente não vai ver ela assim, ó, fechadinha, né? Então, na função seno, a gente vê essa função, metade aqui no ciclo positivo e a outra metade no ciclo negativo. E quando a gente fala que a gente completou, né, um ciclo completo, é como se a gente estivesse aqui, ó, fechando esse nosso círculo. Então, a nossa função seno, ela tem esse diâmetro, raio 2, raio 1, diâmetro 2, e nós colocamos ela aqui, tem o raio de 1, e nessa outra parte nós temos o raio de 1, então. Então, a nossa função seno é como se a gente pegasse esse nosso círculo, corta ele no meio. Metade fica para a parte positiva e a outra metade para a nossa parte negativa. O período é quanto tempo demora para a gente conseguir completar, como se a gente completasse esse círculo completo. Completar o círculo completo é ótimo. Então, foi para a gente completar essa nossa função seno, né? Então, a gente vai ter essa parte positiva e essa parte negativa, e é como se a gente fechasse esse nosso círculo. Então, quando a gente fala que a gente teve um período, é quanto tempo demorou para a gente fechar esse nosso círculo. E o que determina esse nosso diâmetro, né? Conforme nós vimos, a função seno é como se a gente tivesse essa circunferência aqui, que a gente cortou ela no meio e vamos representá-la de forma diferente. O nosso diâmetro é quanto nós temos do valor máximo até o valor mínimo. E o nosso raio é a nossa amplitude, né? Então, é o máximo valor que esse nosso sinal ele vai chegar. Então, aqui, ó, uma revisãozinha de acionamentos eletroeletrônicos. Nós temos aqui, ó, de 0 até o P, né? Que é a amplitude de pico, que é esse máximo valor que esse nosso sinal consegue chegar. Se a gente fosse ver como essa função de seno, é como se fosse o raio desse nossa circunferência. E o valor de pico a pico é o nosso diâmetro, né? Então, esse amplitude de pico até o outro pico. Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, se a gente pegar aqui de 0 até esse ponto aqui, ó. Se eu pegar essa partezinha aqui e jogar ela aqui para o outro lado, eu vou conseguir completar um ciclo completo. Aí a gente conseguiria completar um ciclo completo. Então, desse tempo de 0 até aqui, é quanto tempo demora, né? O nosso período. Quanto tempo demora para a gente completar esse nosso ciclo? Então, esse é o nosso período, que é medido em segundos, milissegundos, microsegundos. Aí depende de como você está fazendo essa medida. E a nossa frequência vai ser 1 sobre esse período, né? Então, qual que é a frequência que esse nosso sinal ele se repete? Não sei se ficou mais fácil vendo assim, só para relembrar sobre como que é um sinal senoide, um sinal de corrente alternada. Falem comigo!
Deu para entender sim, professora. Beleza, turma. Se tiver dúvida, tá? Pode parar aí que a gente vai e tenta de novo. A gente vai e vamos falando até todo mundo tá entendendo, tá? Vamos voltar lá, então. Pronto. Vamos voltar, então, para essa parte do nosso filtro, né? Então, a gente vai ter esse filtro que ele vai fazer a atenuação ou ele vai deixar passar determinada frequência. Determinada frequência a gente vai ter em sinais de corrente alternada, né? Então, a gente consegue fazer a variação, quando a gente tem a variação desse sinal, nós vamos ter uma variação de frequência, e dependendo de cada tipo de frequência, de cada valor da nossa frequência, os nossos componentes, eles vão ter um determinado comportamento. Mas vamos lá, então quando a gente, até fazendo, por que é importante ter essa base, né, de acionamentos eletroeletrônicos, eu não lembro se talvez mudou, né, o nome da matéria, mas por causa que a gente tem as funções, né, então quando a gente fala de funções de transferência, nós queremos pegar toda essa parte desses componentes e colocar de forma matemática, né? Então, a gente tem esses componentes e quer colocar em uma fórmula para a gente fazer, para a gente trabalhar, né? Para a gente fazer essa modelagem, a modelagem desse nosso sistema. Então, quando nós temos essa reatância capacitiva, nós vamos ter uma determinada fórmula para descobrir qual que é essa reatância capacitiva. Como nós vimos, né, a nossa resistência vai ser o nosso resistor mesmo, nosso valor do nosso resistor. Mas a nossa reatância capacitiva, ela tem uma determinada fórmula, né? E essa determinada fórmula é essa aqui, né? Então, a nossa reatância capacitiva, que é representada como nosso XC, ela depende da nossa frequência. E ela vai ser inversamente proporcional à nossa frequência. Então, conforme nós vimos, né? Quanto nós tivermos uma frequência, a frequência está aumentando, a nossa reatância capacitiva, ela está diminuindo, né? Então, elas vão ser inversamente proporcionais. Então, por isso que nós temos aqui 1 sobre 2π vezes F vezes o C. 2π vezes o F é a mesma coisa que a nossa frequência angular, que é uma frequência medida em radianos por segundo. Mas nós podemos utilizar essa outra fórmula aqui, né? Então, teve todos os estudos para determinar como que esse comportamento, né, ele é influenciado pela frequência, e essa parte do 2π também a gente usa, porque a gente está falando de um sinal ali, né, que ele é um sinal de uma senoide, né? Então, quando nós temos um ciclo completo, nós temos 2π. Meio ciclo, né, que seria 180 graus ali, nós teríamos 1π. Então, essa parte a gente faz de radianos para graus, né? 1π, 180. 2π, 360. Mas aqui a gente vai usar esse 2π, que é como se a gente tem esse sinal completo, vezes a nossa frequência, medida em hertz, vezes a nossa capacitância. Então, aqui nós vamos ter esse nosso valor. E nós vamos descobrir quanto que é essa nossa reatância capacitiva, que é inversamente proporcional. Relembrando, quanto maior a frequência, menor vai ser a minha reatância capacitiva, que é a minha resistência que esse capacitor apresenta para esse nosso sistema, tá bom? A nossa resistência vai ser o valor da nossa lei de Ohm mesmo, que vai ser a tensão sobre a nossa corrente. Não vai mudar, mesmo sendo um sinal de corrente alternada, não vai mudar da nossa tensão alternada. Só que aí, a gente começa a dar uma complicadinha, uma coisinha básica, aquele negocinho assim para dar aquela animada numa sexta-feira à noite. Vamos animar, turma. Vamos lá, que tá chegando sexta-feira. Não, já é sexta-feira. Vamos acordar aí, turma. Nós temos que esse nosso sinal, desse nosso capacitor, parte dele, ele vai ser representado como números imaginários. Então, por que isso? Por causa que esse nosso capacitor, ele vai ter uma determinada defasagem de 90 graus entre a tensão e a corrente, se nós formos comparar com o nosso resistor.
Então, por isso, de forma que foi feita uma convenção, né? Então, os matemáticos fizeram um estudo e determinaram dessa forma que o valor, né, dessa nossa impedância complexa, ela ia ser representada como um sinal imaginário. Então, por quê? Porque esse nosso sinal, quando nós vamos medir apenas o sinal ali no nosso capacitor, esse nosso sinal no nosso capacitor, ele vai ter uma defasagem em relação à nossa resistência. Então, esse sinal, ele tem uma defasagem. Então, por isso, os estudiosos matemáticos fizeram essa convenção de que essa reatância capacitiva ela vai existir no eixo imaginário, que fica a 90 graus do eixo dos números reais. Então, por isso, é que vocês devem se lembrar, né, que esse J que a gente encontra, esse valorzinho aqui que nós temos, esse J significa que o nosso número ele é um número imaginário, né? Então não é um número real. Então a nossa resistência ela vai ser um número real, nossa resistência, ali nosso valor nós teremos um número real, enquanto a nossa reatância capacitiva e nossa reatância indutiva, como estão defasadas 90 graus, tem essa convenção de que elas estão representadas como números imaginários, tá bom? Então, é por isso que quando a gente fala que são números imaginários, é porque elas estão defasadas, né? Então, esse nosso sinal, ele está defasado 90 graus, né? Por isso que a gente fala sobre essa parte de números imaginários, tá? Então, a gente vai sempre ver esse J, que significa isso. Então, a gente vê aqui, ó, como que ficou, então, agora a nossa impedância complexa, né? Nossa reatância capacitiva. Ela vai ser representada como um número imaginário. Então, nosso J é por causa do número imaginário. Relembrando, eu estou sempre relembrando hoje, ó, porque esse nosso sinal, ele está defasado em relação à nossa resistência. Então, como ele está defasado, tem essa convenção de que ele está nesse nosso eixo imaginário. Nosso ômega, não chama. Ai, gente, como que eu não. Não é ômega. Quem lembra o nome desse sinal? Gente, não é ômega esse negocinho aqui. Não Vou falar que é a frequência angular, porque eu não lembro como que é o nome desse W. Mas se eu lembrar, eu lembro até o final da aula, eu passo para vocês, mas eu não lembro certinho como é o nome. Se alguém lembrar aí, pode falar. Você lembra, Fábio? Que jeito, de maneira alguma. Fábio, vai que você lembrava. Mas vamos lá, mas se alguém lembrar aí, mas, gente, qual que era desse sinal? Mas eu vou lembrar, relaxa. Mas esse aqui, esse nosso W, que não é W, porque esse aqui é letra grega, letra romana, letra grega. Ele. Desculpe, gente, é sexta. Esse nosso Wzinho, vou chamar de W, tá? Mas não é W, e não vou chamar por aí de W, mas eu prometo que até o final da aula eu lembro como é o nome dele. Ele é a nossa frequência angular, né? Então, como a gente viu, ele é a nossa frequência angular, que pode ser representado de uma forma diferente, que é o 2 vezes o π vezes a nossa frequência. E o nosso C, que é o valor da nossa capacitância, tá? Peraí, turma, só um minutinho. Desculpa aí, turma, a avó ligou aqui, tive que atender, mas tá tudo sob controle. Então, vamos lá, ó. Então, nós temos aqui que essa nossa frequência angular vai ser 2 vezes π vezes a nossa frequência em Hertz. Aqui só é outra forma de representar, tá? Mas e vezes o nosso C. Nós temos aqui, ó, o nosso, relembrando esse J, esse nosso J, que vai ser a raiz quadrada de menos 1, que é uma outra forma de a gente representar o número imaginário. Mas como a gente depois vai eliminar esse nosso J, nós não precisamos nos preocupar. Fala, Rafael, quer falar alguma coisa? Professora, esse aí é o ômega. É ômega mesmo, né? É ômega.
Ah, obrigada, Rafael, porque eu estava aqui, meu Tio Deus. Google informou. Obrigada. Google é sempre maravilhoso. Obrigada, Rafael. Então vamos lá, ó. O nosso ômega, que é a nossa frequência angular, que é 2 vezes π vezes a nossa frequência em Hertz. Vezes o nosso C, nós vamos ter dessa forma a nossa reatância capacitiva, que é o nosso XC. Nós temos esse J aí para representar que que ele é um número imaginário, e o nosso J seria a raiz quadrada de -1. Mas não precisamos nos preocupar ainda com esse nosso J, tá? Por causa que depois a gente vai transformar ele para a nossa função de transferência, né? Então ele vai virar o nosso S. Mas é só para a gente saber da onde saiu nesse começo que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então vamos lá agora, ó. Função de transferência. Relembrando aqui. O que é uma função de transferência? A saída sobre a nossa entrada. Então, nós temos aqui uma figura, né? Foi aplicada uma determinada tensão de entrada e a gente quer saber qual que é o valor da nossa tensão de saída. Esse valor da nossa tensão de saída depende do que aconteceu nesse nosso bloco. Se a gente der aqui um zoom, ó, se a gente der um zoom, nós temos aqui uma determinada função, né, pelo nosso tempo. Essa função aqui, essa função temporal, ela é quando nós temos um sinal de uma corrente alternada, tá? Que a gente vai ter valor de pico, o vezes do seno, né? Que a nossa corrente alternada ela é representada como uma função de seno, nossa frequência angular, pelo tempo que a gente quer, que a gente vai variar aí. Então, quanto que vai ser a minha tensão em determinado tempo? É só eu saber quanto que é o meu valor máximo e fazer o seno, levando em conta a frequência e o tempo que eu vou querer daí saber qual que é o valor da minha tensão nesse determinado tempo. Então, nesse caso, para esse bloco aqui, nós estaríamos aplicando apenas uma corrente alternada, tá? Uma corrente alternada para nós teríamos apenas um resistor. Então, esse aqui, quando vocês verem a carinha desse aqui, já sabe que tem só um resistor, tá bom? E qual que seria a nossa saída? Lembra como que é a função de transferência? O que é a função de transferência? Qual que é o resumo da função de transferência? O que ela é, assim, matematicamente? Ih, ninguém lembra da função de transferência? Ah, gente, que triste. Ninguém assistiu os vídeos, mas tá bom, vamos lá, ó. Nossa função de transferência, vamos lá, gravem. Agora, ó, foca aqui, grava aqui, ó. Função de transferência vai ser a nossa saída, a saída que nós vamos ter do nosso sistema, dividido pela nossa entrada. Que aí nós vamos ter uma determinada função, que vai ser o que vai estar ali dentro do nosso bloco. Então, função de transferência é apenas isso. A saída pela nossa entrada e nós vamos ter uma determinada função que vai ser dentro desse nosso bloco. Por isso que até a gente antes estudou a parte do diagrama de blocos, que essa funçãozinha que a gente tem dentro do nosso bloco vai ser ali a nossa função de transferência, né? Que depende da saída sobre a nossa entrada. Então, quando alguém perguntar para vocês o que é função de transferência, é a relação que nós temos de saída sobre a entrada do nosso sistema. Apenas isso, tá? Mas vamos lá, então. Agora a gente vai ver componentes que a gente já estava vendo antes, né? Então, a gente vai determinar a função de transferência que nós temos aplicada para um determinado filtro. Então, qual que é o filtro que a gente está fazendo essa análise? Nós estamos fazendo a análise de um filtro que é o passa-baixa. Esse filtro ele é composto de uma resistência e um capacitor. Lembrando, né? A nossa tensão de entrada vai estar, né? Aqui na parte do resistor, né? Entra a parte aqui no resistor e na saída do nosso capacitor. Mas a nossa saída, nós vamos fazer a leitura aqui no nosso capacitor.
Então, como que a gente vai fazer, né? Para a gente determinar essa saída, nós vamos utilizar, por isso que a gente fez antes essa base ali, né, da nossa impedância, que nós vamos utilizar a nossa impedância. Aí, relembrando propriedades, quando nós temos componentes, né, quando nós temos esses componentes, e nós queremos descobrir uma tensão de saída, se nós temos dois elementos em série, e queremos descobrir a tensão de saída desse elemento aqui, nós temos uma forma de descobrir, né, sem ter que desenvolver de uma forma gigantesca. Então, como que a gente faz? Vai ser, aqui, ó, vai ser a impedância capacitiva do componente, desse componente que a gente está fazendo a leitura, no caso, o nosso capacitor, então, o nosso XC. Isso aqui é a parte de propriedades, tá, turma? Propriedades quando nós temos os nossos circuitos eletrônicos. Dividido pela nossa resistência, que é esse outro componente aqui que ficou em cima, mas, novamente, o nosso componente aqui de baixo, né? O nosso XC, nossa reatância capacitiva, vezes a nossa tensão de entrada. Essa aqui é uma parte que nós temos de propriedades quando nós vamos tentar descobrir o valor da nossa saída de um componente. Então, quando nós temos esses dois componentes em série, e nós vamos ler a tensão desse componente que está abaixo, né? Então, até a parte que a gente usa ali para fazer divisão de tensão, né? Então, se a gente tem uma fonte, a gente usa muito. Se a gente tem uma fonte que ela vai ter de entrada 24 volts, e eu vou querer sair só com 5 volts. Aí eu vou querer, então, descobrir como que eu saio com 5 aqui. Aí a gente faz esse trabalho, né, para descobrir quanto de resistência eu tenho que colocar aqui e quanto de resistência eu tenho que colocar aqui. É uma das formas também que a gente tem. Então, não funciona apenas para esses filtros, mas se a gente tiver esses dois componentes aqui, é uma forma que a gente trabalha, tá? Então, se, por exemplo, se a gente tivesse duas resistências para quando a gente tem... Só um exemplo que a gente usa muito, essa parte de rebaixar a nossa tensão, né? Então, se a gente tem 24, eu quero que saia 12. Eu tenho 24 e quero que saia 5. Então, tem formas da gente trabalhar com resistores e é uma das formas que a gente consegue descobrir como que a gente consegue chegar nesse valor, tá? Com quais tipos de resistores. Só para ficar, às vezes é um exemplo mais prático que a gente tem, né? Fica mais fácil, às vezes, de visualizar. Mas vamos lá, então, ó. Lembram como que era o nosso XC lá, que a gente viu? Então, essa parte aqui, turma, é a parte de eletrônica, tá? Como que a gente vai descobrir essa tensão de saída desse nosso componente que está em série, só desse componente aqui de baixo. Nosso XC, como a gente viu, né, ele está ali no eixo imaginário, por causa da defasagem do nosso sinal, vai ser o nosso ômega, que é a nossa frequência angular, vezes o valor da nossa capacitância. Então, aqui a única coisa que foi feita daqui para cá é onde tinha o XC, foi substituído, tá? Por essa parte de... colocando aqui qual que é a fórmula do nosso XC, que é 1 sobre o J, que ele está no eixo imaginário, vezes a nossa frequência angular, vezes o nosso C. Como nós vimos, né, então, o que que a gente tem quando a gente quer uma função de transferência? Vamos ver se vocês lembram. O que que é a função de transferência? E saída sobre a entrada. Isso, exatamente, muito bom, Pierre. Saída sobre a entrada, né? Então, a nossa saída vai ser essa tensão aqui no nosso capacitor, e a nossa entrada é a que está entrando no resistor, e o negativo está ligado na saída do nosso capacitor. Então, o que vai ser feito aqui é só passar essa tensão aqui para a gente já começar a visualizar uma função de transferência. Então, nós temos esse V de S, que é a saída, e o V da entrada, né? Então, vai ser passado aqui, tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar V de S, opa, não quer mudar.
V de S sobre V de E. Então, essa parte aqui só foi passado, né, a tensão da entrada, passou dividindo a tensão da saída. Desculpa. Então, foi esse passo apenas que foi tomado nessa parte. Então, nós estamos aqui agora com... Nós estamos aqui... Por enquanto, a gente está parado aqui. Utilizando a parte de fatoração, é uma parte que a gente vê também em eletrônica. Se a gente fatorar essa expressão dividindo tudo pela resistência, mas por que que quer fatorar isso, né? Às vezes vocês me perguntam, mas para que fatorar isso? Vocês lembram quando a gente estava trabalhando a parte dos diagramas de blocos, quando a gente tinha malha fechada? Como que a gente queria chegar, né? Como que a gente já tinha a propriedade da malha fechada? Que aí tinha um valor de 1 ali, tinha sempre um valor de 1 mais embaixo. Então, por isso que a gente fatora, que a gente vai querer chegar no mais simplificado possível. Então, a gente poderia até deixar dessa forma, mas a parte de fatoração é que a gente quer chegar... Ih, o Douglas saiu. Será que o Douglas desistiu? Gente, tá muito complexo. Toda vez que alguém sai, eu fico preocupada. Mas não desistam, não, gente. Calma. A parte de sistema massa-mola e amortecedor vai ficar mais simples. Não desistam, não. Então, vamos lá. Ó. Se a gente fizer a fatoração, né? Então, o que que é essa parte de fatoração? Vai ser você multiplicar e dividir pelo mesmo... Se a gente pode colocar em valores, né? Então, nesse caso, seria resistência e resistência, que a gente quer deixar sem esse Rzinho aqui, que a gente quer chegar no valor de 1. E depois vai ter sentido o que a gente está fazendo. Então, se a gente multiplicar aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo, tanto por R quanto R sobre R, a gente vai chegar nessa outra expressão. Turma, não fiquem desesperados, tá? Porque não fiquem desesperados. Se alguém estiver desesperado, por favor, não fiquem desesperados. Pode parecer muito complexo, muito difícil, mas a gente desenvolve isso às vezes na mão, né? Então se alguém que quiser e tiver a oportunidade de desenvolver na mão, vai ver que não é nada muito complexo, não. Essa parte aqui é só questão de matemática mesmo, tá? Desse aqui para cá é só uma parte de matemática. E depois fazendo o MMC, né, do denominador. Então, deixar tudo isso aqui igual. A gente vai fazer o MMC do J vezes o ômega vezes o R vezes o C. Nós vamos chegar nessa expressão simplificada. Então, que nem quando eu falava para vocês sobre a parte do diagrama de blocos. Nós tínhamos um monte de blocos e nós queríamos reduzir para chegar no mais reduzido possível. Então, é a mesma coisa nessa parte de funções de transferência. Então, nós vamos ter componentes, cada componente ele vai ter uma determinada expressão matemática e a ideia é reduzir essas expressões com termos que nós temos em comum, para chegar no parte mais reduzida possível. O que nós iremos variar nesse caso é a nossa frequência. Então, lembra lá quando a gente viu aquele gráfico, né, que vai variando a frequência, a nossa resistência, a nossa reatância capacitiva, ela vai variando. Então, no caso, o que a gente vai variar é a nossa frequência. Por isso, nós vamos ter aqui essa expressão, né, a nossa função de transferência da nossa frequência. Nossa função de transferência, saída sobre a nossa entrada. Nesse caso, está variando em função da frequência angular. Se a gente tivesse, por exemplo, velocidade, igual eu falei para vocês, né? Quando a gente tem velocidade, a gente está variando em função do nosso tempo. Se a gente tem aqui os nossos filtros, eles estão variando em função da nossa frequência desse nosso sinal. Quando nós temos a função de transferência, nós colocamos um domínio diferente. Então, a gente tira desse domínio de frequência, desse domínio do tempo, e nós colocamos nesse domínio do S. E aí, lembrem disso que eu estou falando, né, sobre essa parte de colocar nesse domínio do S,
que é uma parte que a gente vai analisar sobre o comportamento desse sinal. Como nós vimos, né, os nossos sinais, eles têm essa parte de eixo imaginário, eixo não imaginário, nosso eixo real, né? E quando a gente coloca nesse domínio da nossa função de transferência, que é esse nosso domínio S, nós conseguimos dizer quais são os tipos de, já dando um spoiler aí sobre o que vem nas aulas para frente, né? Para também ter uma base, para vocês verem que esse negócio é útil, né? Porque a ideia é ver que esse monte de fórmula, esse monte de coisa que a gente chega para dar base para vocês, é que esses negócios são úteis, né? Porque não adianta de nada a gente aprender coisas que a gente não vai usar. Mas a ideia do controle é que, até falando já sobre o sistema massa-mola-amortecedor, nós vamos ter que tentar reduzir a parte das oscilações. Então, a gente tem ali falando sobre o nosso sistema. Nós temos esse nosso pneu, só fazendo para tentar dar uma assimilada. Então, nós temos esse nosso pneu que tem esse determinado amortecedor. A nossa ideia é diminuir as oscilações que nós temos. Por isso que nós tiramos desse domínio, né, desse domínio de tempo e de domínio de frequência e colocamos em um domínio diferente. Porque a gente consegue chegar em valores, a gente consegue analisar as respostas desse nosso sistema. Então, por isso que a gente tira desse domínio até a parte que... Até o Rafael mandou mensagem para mim ontem, né, sobre a parte do teorema de Laplace, que é do nada você ter um T e aí vira um S. Então, o que é isso? Né? Então, foi feito estudos que a gente pode fazer essa transformação, né, de tirar do domínio do tempo e colocar em outro domínio. Então, é como se eu pegasse... Deixa eu ver. Tipo, eu estou aqui na Terra e eu vou colocar lá em Marte. Tipo isso. Então, eu tenho aqui, estou nesse meu domínio do tempo. E aí eu vou pegar essa pessoa aí e colocar ela lá no domínio de Marte para mim fazer um estudo. Então, isso que a gente faz quando a gente faz essa função de transferência, né? A gente tira desse nosso domínio de tempo e frequência e coloca nesse outro domínio que a gente consegue trabalhar de uma forma matemática diferente. Que aí eu vou mostrar na próxima aula, na aula de quinta-feira, o que a gente faz com esses valores, né? Então, até nessa parte do sistema massa e mola, a gente consegue analisar como que determinado valor entrando no nosso sistema, como que ele vai se comportar. Então, por exemplo, eu vou conseguir amortecer esse sinal, tirar toda a parte de oscilação dele. Então, quando a gente tira desse domínio do tempo, a gente consegue trabalhar de uma forma que a gente diminua as oscilações. A gente consegue deixar esse sinal que a gente fala amortecido. Então, a gente vai conseguir trabalhar até para a parte de... É algo que é muito trabalhado em carros, né? Na parte dos carros. Os projetistas, eles usam mesmo essa parte de controle. Então, eles tiram essa parte do domínio do tempo, colocam em valores nesse outro domínio da nossa função de transferência e a gente consegue ver essa parte de oscilação, né? Para diminuir toda essa parte de erro e de oscilações. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho o porquê da gente faz esse monte de conta. Mas vamos lá. Ó, então, nós chegamos nessa expressão que vai relacionar, então, o sinal de saída com o sinal de entrada. Esse H aqui, ó, tá? Esse H é a nossa saída sobre a nossa entrada, só que virou um nome de H, tá? Mas é a nossa saída sobre a nossa entrada, que está variando em relação à nossa frequência. E quando a gente vai tirar, então agora a gente vai tirar desse domínio da nossa frequência, o que a gente faz? Tirei desse domínio, eu não vou ter mais essa parte de imaginário e real. E eu também não vou estar no domínio da frequência. Então, eu tiro esse meu J, porque eu não vou ter essa parte real e imaginária, e tiro esse meu ômegazinho aqui da minha frequência angular. E eu coloco nesse meu outro domínio de S. Então, uma forma de descobrir, você vai chegar nessa forma de fatorado, né, que a gente fala, que é se eu tenho no domínio imaginário e real, e tirando desse domínio da frequência, eu coloco nesse meu outro domínio. Para quê? Para mim fazer uma análise da parte de oscilação, para mim fazer uma análise também com softwares que trabalham dessa forma. Então, por isso que nós chegamos nessa função de transferência em relação do domínio de S. E
nós temos vários tipos de função de transferência que a gente pode relacionar. Tensão de saída sobre tensão de entrada, tensão de saída sobre corrente de entrada, corrente de saída sobre corrente de entrada e corrente de saída sobre tensão de entrada. Independente do tipo de sinal, vai ser sempre uma saída sobre uma entrada. Eu tenho uma determinada entrada para esse meu sistema e eu vou ter uma saída. E aí eu vou relacionar a saída sobre a entrada e a gente vai chegar na parte da nossa função de transferência. E aí, gente, sobrevivemos aqui nessa primeira parte? Deixa eu ver vocês, deixa eu conversar com vocês um pouquinho, deixa eu parar a gravação aqui. Espera aí, deixa eu dar uns minutos para vocês.